Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creaste pectora. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Quid dixeris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Tu septis formis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone titans cultura. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. Accende lumen sensibus, infunde amore in corpibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Ostende pelas longius, paceque dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omnie noxium. Nosso inimigo repeliu e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Pertestiamus da Patre, nos camus atque filium,
Você acompanha agora o momento de meditação. Irmãos da querida e amada paróquia São Vicente de Paulo, do querido e amado reverendíssimo Padre Adriano, que também me fez o convite para poder partilhar a palavra com cada um de vocês dentro desse novenário ao Divino Espírito Santo. E é com muita alegria que eu irei hoje partilhar acerca do dom de sabedoria atrelado ao anúncio do anjo à bem-aventurada Virgem Maria. Eu me chamo Eduardo Badu, sou fundador da comunidade Maria Serva da Trindade, aqui da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Estou como coordenador hoje das novas comunidades, auxiliando o Dom Roberto junto ao Vicariato da Vida Consagrada e Novas Comunidades. E sou casado com a Gisele, que é consagrada também à comunidade, pai de 4 lindos filhos, o Miguel, o Rafael, a Eduarda e a Maria Helena. Dentro dessa proposta que nós iremos ver hoje sobre o dom de sabedoria, um dos dons infuso, um dos dons de santificação, eu queria já trazer 2 aspectos que eu julgo muito importantes para essa partilha. Primeiro, quando Jesus ele sai de Nazaré e vai para o Rio Jordão encontrar-se com João Batista acerca de receber o batismo, vai dizer a Sagrada Escritura que o céu se rasgou, que o Pai disse: "Este é meu Filho muito amado, no qual coloquei toda a minha afeição." E vai dizer a Sagrada Escritura que João Batista viu o Espírito descer e permanecer em Jesus no formato de pomba. Esse mesmíssimo movimento que aconteceu com Jesus aconteceu comigo, aconteceu contigo e acontece com todos aqueles que passam pelas águas do batismo sacramental na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Então, a partir desse momento, nos tornamos a habitação de Deus, morada do Altíssimo, templos vivos do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita em nós por força do batismo sacramental, significa que nós já temos em nós todos os dons, seja eles os infusos, os 7 dons do Espírito, inclusive o dom de sabedoria, como também os dons efusos, que são os dons carismáticos, que são aqueles que irão ser colocados a serviço da evangelização. Então, partindo já desse início de pregação, já nesse primeiro ponto, precisamos entender que nós somos templo do Espírito, nós já temos o Espírito e nós já temos todos os dons. Então, não nos falta nenhum dom. Muitas vezes falta-nos a capacidade e o reconhecimento de buscarmos a graça salvífica de Deus para que esses dons sejam manifestos em nossas vidas e que possamos andar de acordo com a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que muitas vezes nos impede de enxergar toda essa beleza, como eu disse, do batismo sacramental e toda a beleza a respeito do reino dos céus, da santidade e da salvação, é justamente a realidade do pecado original. Adão e Eva, que viviam no paraíso, que tinham um coloque espiritual com o Pai, que tinham tudo do bom e do melhor, um caminho de plena felicidade, quando eles pecaram, se deixando seduzir pela serpente, eles desobedeceram a ordem de Deus. E diante desse pecado houve uma ruptura da relação do homem com o seu Criador, da criatura com o seu Criador, do servo com o Senhor, do homem com o Deus Todo-Poderoso. E a partir daquela ruptura da relação, houve uma quebra da aliança. E a partir daquele momento, o homem é expulso do paraíso. Essa expulsão não é só, eu saí de um lugar. Essa expulsão vai também nos dar um efeito muito drástico, a qual nós fomos desligados do projeto belíssimo, original de Deus para cada um de nós, que era que vivêssemos em plena harmonia com o Criador, vivêssemos em estado de santidade plena, de felicidade plena, de amor, onde nós iríamos nos sentir amados, mas também temos a capacidade de amar. Então, essa situação toda se deu em razão do pecado original. Assim, nós nascemos como dádiva de Deus, como obra de Deus, mas aí há 2 realidades dentro de nós. O dom natural que nos remete à liberdade, que nos remete às coisas boas, mas também a semente do pecado, que é a concupiscência, que era a consequência do pecado original a qual nossos primeiros pais cometeram. E isso nos leva o quê? A nos afastar de Deus.
nos leva o quê? A não reconhecer o plano maravilhoso de Deus. A partir desse momento, nós perdemos, sabe o quê? O gosto. Nós perdemos o quê? O sabor. Nós perdemos o sabor de experimentar o amor de Deus e as coisas relativas a Ele. Perdemos a visão sobre a santidade, a visão sobre a salvação. Perdemos aonde, Badu? Justamente com o pecado de Adão e Eva, a qual nós herdamos essa maldita herança, que nos impede, de fato, enxergar as belíssimas verdades sobre Deus. Mas e agora, Badu? Tu disse já no primeiro momento algo maravilhoso que confere o nosso batismo sacramental e agora você está falando algo drástico, a qual o pecado original faz com que toda essa beleza seja ofuscada, justamente para dizer algo para você, que o batismo sacramental, ele vem justamente apagar, tirar toda essa força negativa, que se assim eu posso dizer, fruto do pecado original, para nos levar à vida beatíssima de Deus. Mas, Badu, por que você começou falando algo bom e depois você começou falando algo ruim e agora você está retomando uma realidade boa que é o batismo sacramental? Para te mostrar justamente um aspecto. Você pode falar assim para mim, Badu, eu sou batizado, mas não consigo enxergar nada. Mas por que você não consegue enxergar nada? Porque as verdades de Deus que deveriam coordenar a sua vida, as suas ações, estão sendo sufocadas dentro de ti. E muitas vezes essa herança lá do pecado original, que muitas vezes nos traga e muitas vezes nos atrai para onde nós não queremos ir. Acabamos cometendo pecados, erros que nós não gostaríamos de cometer. E parece que toda essa beleza do dom de Deus sobre nós, da obra da criação e da beleza do sacramento, do batismo, também ficou ofuscado. Mas, Badu, como que a gente pode mudar isso? É com uma experiência concreta com Deus. É quando nós nos abrimos ao encontro com o Senhor. Quando nós nos revelamos como criatura que precisa ser amada pelo amor que é Deus. Quando de fato nos deixamos alcançar por Ele, começamos agora a restaurar todo esse projeto na nossa vida. Nós restauramos lá a realidade do pecado lá no Éden, no Jardim do Éden. Nós percebemos que pelo batismo sacramental as coisas que estavam em desordem foram colocadas em ordem e que a partir de agora nós precisamos caminhar bem. E o que é caminhar bem? É caminhar olhando sobre a ótica de Deus. Mas como eu disse, em razão dessa ruptura da aliança do homem com Deus, nos impede de buscarmos essa verdade, justamente porque o homem perdeu o sabor. O homem perdeu o gosto, o bom paladar, para saber saborear as coisas belas de Deus. Badu, como que eu posso mudar essa realidade? Da seguinte forma, deixando o Espírito Santo te possuir por completo. Porque o Espírito Santo, ele pode resolver esse problema, ele pode restaurar o meu coração, o seu coração, por meio do dom de sabedoria. Então, saindo desse aspecto da beleza do sacramento do batismo, que nós temos que recuperar, porque o Catecismo da Igreja Católica, no número 1216, vai dizer que o dom mais belo e magnífico de Deus é o batismo sacramental. Nós precisamos, por força do batismo sacramental, restaurar essa desordem do Jardim do Éden, do pecado, e fazer com que ele não sufoque a beleza do sacramento do batismo, mas que o sacramento do batismo possa, de fato, engolir essa realidade, ter a primazia dentro de nós, para que possamos ser filhos no Filho, filhos amados de Deus, pertença do Senhor. Mas como nós não estamos vivendo essa riqueza, nós não estamos enxergando bem o que é o batismo sacramental, a igreja nos disponibiliza aí o crisma, onde nós confirmamos aquilo que nós já recebemos no batismo sacramental, onde os 7 dons do Espírito começam agora a tomar vida em nossas vidas e começamos a nos deixar governar pelo Espírito e pelos dons infusos, que são os dons de santificação. E o dom que nós iremos partilhar aqui é justamente o dom de sabedoria. Então, dentro dessa dinâmica do dom de sabedoria, partindo dessa premissa que eu trouxe sobre o pecado original, precisamos entender que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Deus, diante dessa realidade, que colocou eles no paraíso em estado de felicidade,
fez com que o homem vivesse em plena harmonia com ele. Todavia, o homem escolheu a inimizade com Deus, romper a aliança com o Senhor, eles perderam o paraíso. E perder o paraíso é perder a felicidade, é perder o gozo, é perder as alegrias e a amizade do amor que o Senhor tem para com cada um de nós. E nós precisamos hoje, diante de tanta realidade, fazer um esforço imenso para que possamos acolher o amor de Deus, para que possamos amar a Deus, algo que seria natural se não tivesse o pecado, porque Deus já implantou em nós a semente do amor, a semente da felicidade. Só que com essa ruptura nós temos que fazer um esforço, e esse esforço é chamado pela igreja da teologia da graça, tocante à teologia da graça, de nós colaborarmos aqui na terra com a graça de Deus, o cultivo das virtudes, o cultivo das boas obras, renunciar os maus hábitos, assumir hábitos novos, mas o que pode nos auxiliar nisso? É o dom infuso da sabedoria, como os demais dons também que vão nos ajudar a recuperarmos essa realidade toda. Então, quando nós, de fato, chegamos ao teu conhecimento de que nós não estamos mais sentindo o amor de Deus, que nós não estamos mais nos sentindo amados e que nós não temos mais capacidade de amar, de adquirir aquele status assim de amor pleno, de felicidade, de paz, de alegria acerca das coisas de Deus, gosto pela palavra, gosto pela oração. Quem pode nos dar esse gosto? É o dom de sabedoria. Então o Espírito Santo, ele vem em nosso auxílio, ele vem reconstruir tudo o que está em nós, ele vem ao nosso encontro para que, de fato, diante da nossa fraqueza, nós possamos agora nos fortalecer por meio dele, e ele, quando coloca em nós os dons, é justamente para nos ajudar na caminhada. Então, com a sua ação, a ação do Espírito Santo, ele reconstrói dentro de nós e devolve-nos aquilo que nós perdemos por causa do pecado original. Que maravilha! O Espírito Santo, ele que dá vida, ele agora está dando vida àquilo que está morto. Ele está colocando ordem na desordem do Éden. Então, aquela realidade que nos atrai para o pecado, agora com o Espírito Santo nós podemos o quê? Mudar. Ele nos muda. Ele nos transforma, e com essa transformação nós possamos voltar para o jardim, nós possamos voltar para a terra prometida, nós possamos voltar para o Pai. E isso que é bonito para cada um de nós, porque sendo o Espírito Santo o amor, ele quer nos reunir a Deus e nos levar ao retorno do seu amor, para que nós possamos nos sentir amados e para que nos sentindo amados, possamos amar a Deus de todo o coração. Ele quer criar em nós uma amizade plena com Deus. Essa amizade que foi perdida, o Espírito Santo quer recuperar em nós, a fim de que possamos chegar e experimentar o sabor do seu amor, e é o sabor acerca das realidades espirituais. E você está vendo que eu estou falando muito sobre sabor, porque talvez na sua vida perdeu o sabor, o desejo pela oração, pela vida sacramental, pela coinonia, pela a vida fraterna com os irmãos, o amor pela vida. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas em depressão, em síndrome do pânico, crise de ansiedade, quantas pessoas querem desistir da sua própria vida, ou seja, perdeu o sabor pelas coisas do céu. Mas, Badu, o que nós podemos fazer para que possamos, de fato, recobrar esse sabor? É clamar o Espírito Santo e, por meio do auxílio do dom de sabedoria, recobrarmos essa graça. Olha que maravilha o que eu vou falar para vocês. O Espírito Santo realiza em nós essa obra maravilhosa de reconstrução, de transformação, de recuperação da amizade, do status pleno de felicidade e amor com Deus, por meio do dom de sabedoria. O nome sabedoria vem do latim sapere, que significa saborear, ou sabor, né? Que significa sabor, gosto, um bom paladar. Então, muitas vezes a gente entende que a realidade da sabedoria a gente confunde com o saber. Não é nada, não tem nada a ver com o saber, mas sim tem a ver com o sabor, o sapere, o sapor, né, que vai dizer no latim, o sapor. Dependendo se a gente for trazer português,
se for trazer português. Mas assim, esse sabor que vem de Deus, esse gosto, esse bom paladar. O próprio nome desse dom ajuda a compreendê-lo. Dessa forma, o Espírito Santo nos comunica o sabor. Olha que maravilha! Ele não só nos comunica o sabor, como nos comunica também o prazer pela amizade com o divino Deus, com o Pai, com o Filho e Espírito Santo, com o divino Espírito Santo, nesse novenário maravilhoso que nós estamos fazendo. O Espírito Santo faz-nos passar do desgosto para o gosto, do desprazer para o prazer, do desamor para o amor, da infelicidade para a felicidade. Então é somente o Espírito Santo que pode mudar isso. Então nós precisamos recorrer ao Espírito Santo, voltar ao Espírito Santo e fazer com que, por meio do dom de sabedoria, possamos de fato fazer essa experiência maravilhosa com Deus. Por dom, se você puder anotar, por dom de sabedoria, o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele nos conduz a conhecer a Deus com todas as suas riquezas e a conhecer as suas realidades sobre a forma de uma experiência pessoal. Então, nesse momento aqui, o Espírito Santo, por meio da sabedoria, dom de sabedoria, faz com que possamos viver na verdade. Então, se você hoje não vive na verdade, é porque falta sabor, falta o dom de sabedoria, falta você, de fato, buscar que ele possa te levar a conhecer a Deus. Papa Bento XVI ele vai dizer na Deus Caritas Est que ninguém começa a ser cristão por uma decisão ética ou por uma grande ideia, mas sim com um encontro com o acontecimento, com o encontro com uma pessoa. Quando nós encontramos com Deus, quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos batizados no Espírito Santo e no fogo. E dentro desse batismo no Espírito Santo e no fogo, que é o próprio batismo sacramental também nos confere essa dádiva, essa realidade, faz com que verdadeiramente possamos conhecer Jesus. E ele vai continuar dizendo, conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer homem pode receber. Tê-lo encontrado é o melhor que aconteceu em nossas vidas. Torná-lo conhecido com nossas obras e gestos é motivo de alegria. Então, conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus por meio de quem? Do dom de sabedoria. Segundo aspecto, o Espírito Santo, por meio do dom de sabedoria, nos leva a crer que Deus existe. Quantas pessoas não creem que Deus existe? Por quê? Porque não tem um dom de sabedoria. Ou melhor, não deixa se me envolver, se guiar pelo dom de sabedoria, que já está em nós, sobretudo quem é batizado, que aí vai entender que crê que Deus existe, que Ele é único e verdadeiro, que Ele é a Trindade, que nos criou e nos ama com amor eterno, nos conduz a aceitar os mandamentos e ensinamentos, suas verdades e tudo o que lhe pertence. Passamos a nos sentir amados e passamos a amar a Deus. Que bonito! Quantas pessoas têm dificuldade de viver os mandamentos, de viver as leis de Deus, de viver os ensinamentos de Deus. Por quê? Falta esse sabor. Porque quando a gente tem esse sabor, a gente vai acolher bem tudo aquilo que vem de Deus. Terceiro aspecto que o Espírito Santo, por meio do dom de sabedoria, nos dá, é justamente dar o gosto, dar o sabor maior, e em especial pelo amor de Deus e pelas suas leis. Então não basta apenas conhecer a Deus, não basta apenas crer em Deus, mas também agora nós precisamos ter gosto, sabor de experienciar, experimentar os dons, as graças, as leis, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Então, diante dessa perspectiva, nós também começamos a ter esse gosto e começamos a entender que nós somos pertença de Deus. Tendo esse sabor pelo eterno, nós iremos perder o gosto, o sabor por tudo aquilo que é mundano, por tudo aquilo que não presta. E no quarto aspecto, podemos ali entender que ele nos faz descobrir o sentido cristão. Olha que bonito. O dom de sabedoria faz com que possamos redescobrir em nós o significado e o sentido de ser um outro Cristo na vida das pessoas, de ser sal e luz, de ser fermento na massa. E aí, diante dessa realidade, eu redescubro o sentido cristão e começo a ver o sofrimento como uma via redentora. Então, as pessoas hoje que têm dificuldade de quando vem os contratempos, os sofrimentos, o que nós queremos fazer? Apartar de Deus, ir embora de Deus, ir embora da igreja. Não, mas é agora nesse momento que nós, usando o dom de sabedoria, nós vamos entender como Jó,
que ele perdeu tudo, mas ele começou ali a fazer a vontade de Deus, e no final do seu texto ele vai dizer: antes eu conheci o Senhor por palavra, mas agora eu conheci o Senhor. Os meus olhos viram, eu fiz a experiência. Então, por meio do sofrimento, que a gente, de vez de abandonar a oração, não, nós vamos começar a orar ainda mais, nós vamos buscar ainda mais os sacramentos, nós vamos buscar ainda mais corresponder à vontade de Deus. Então, dentro dessas perspectivas, os nossos sofrimentos passam a ser sofrimentos redentores. Não é um masoquismo sofrer por sofrer, não. É um sofrimento que nos leva ao céu, porque justamente por meio desse sofrimento nós estamos purificando o caos estabelecido no jardim do Éden, do pecado da desobediência, e isso é bonito, e o dom da sabedoria nos leva a essa dimensão. Por fim, o Espírito Santo, por meio do dom da sabedoria, nos leva a saborear no coração, em tamanha grandeza, as delícias do Deus amado, ao ponto de não queremos mais outra coisa a não ser somente Deus. Por isso que, como Santa Teresa, nós podemos dizer: só Deus basta, já não preciso de mais nada, porque agora eu entendi, porque eu tenho sabor. Então, meu irmão, minha irmã, se falta sabor na sua vida, clame o Espírito Santo que dê você a graça de vivenciar o dom da sabedoria, que é um dom espiritual, um dom de santificação, um dom infuso, que vai te ajudar nessa caminhada. Badu, o que tem a ver o dom de sabedoria com o anúncio da bem-aventurada Virgem Maria, que o anjo fez a bem-aventurada Virgem Maria em razão do tempo? Eu vou colocar aqui diante da temática do texto, meditando sobre Lucas 1, no versículo 26 até o versículo 38, iremos também adentrar acerca do Magnífica, porque justamente é no Magnífica que, quando Maria ela sai apressadamente para visitar Isabel, Isabel quer uma anciã, Isabel quer estéril, mas o anjo tinha falado para Zacarias que ele seria pai, que ela daria à luz a um filho. Ela ocultou a gravidez durante 5 meses. E Maria ela vai ao encontro de Isabel, e quando ela saúda Isabel, Shalom, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Isabel, que estava atrás das montanhas, que não tinha tomado posse verdadeiramente da graça de Deus ao ponto de ocultar, estava com vergonha em razão dela ter sido estéril durante muito tempo, de viver uma humilhação, de já ser anciã. Imagine só, ter uma certa idade, agora está grávida. Então Maria veio tirar essa humilhação por meio do anúncio do Shalom, da saudação que estava sobre Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo ao ponto de profetizar e ter palavra de ciência. Primeiro ela vai dizer em palavra de ciência, que é um dom carismático, efuso, que é alimentado pelo dom infuso do Espírito, que é o próprio dom de ciência, o dom de conhecimento, que ela disse o seguinte: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Primeira coisa, ela testificou que Maria era a mãe do Senhor. Ela assume Jesus como o Senhor da vida dela e, por conseguinte, ela profetiza: bem-aventurada és tu que crês, pois são de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Diante daquela realidade, Maria, ela olha para aquela saudação de Isabel, ela começa a cantar o canto de Ana. Ela tinha o hábito de cantar, de rezar a palavra de Deus. Ela conhecia a Torá, ela conhecia os salmos, ela conhecia os profetas. Uma jovenzinha de 12 a 15 anos que tinha conhecimento da palavra, então ela tinha decorado já o canto de Ana. Só que naquele canto que inspirado ela coloca outros termos. É uma composição nova. A minha alma glorifica o Senhor. Ela tem sabor pelas coisas do céu. Ela reconhece que aquele elogio não vem dela, é fruto da graça de Deus, porque o Senhor olhou para a minha pequenez, a pequenez da sua pobre serva, e ela, olhando para a sua pequenez, em nenhum momento ela se diminuiu, ela engrandeceu ainda mais o Senhor. E o dom de sabedoria faz com que verdadeiramente, diante daquele elogio de Isabel, ela não assumisse o elogio para si, mas pelo dom de sabedoria, Maria, a Virgem Santíssima, toda pura, Teotocos, a Mãe de Deus, ela remete tudo aquilo ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo, e vai declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é salvador. Então, diante do dom de sabedoria, Maria conhece a Deus,
ela crê na existência de Deus, ela também tem sabor pelas coisas do céu. Então, diante dessa perspectiva toda, ela também vai acolhendo tudo aquilo e vai remetendo ao Senhor. Que maravilha! E nós precisamos também entoar o cântico novo, diante dos elogios das pessoas, diante também do contratempo, porque a Virgem Santíssima também, ela deu sentido ao sofrimento, vendo o seu filho sofrendo na cruz, e ela não, em um momento, se desesperou, porque o dom de sabedoria que estava nutrindo a vida dela, que estava conduzindo-a, fez com que ela pudesse entender que aquilo era desígnio do Pai e que era necessário para a salvação de todos. Então, quando nós vivemos o dom de sabedoria, nós conseguimos também dar luz ao sofrimento que nos é imposto, que nós precisamos submeter. E dentro dessa pandemia do novo coronavírus, Covid-19, quantas pessoas infectadas, morrendo, quantas pessoas perdendo emprego, quantas situações acontecendo, agora é o momento de nós clamarmos: vem, criato espíritos, venha Espírito Criador, e com o dom de sabedoria faz com que possamos dar sentido ao sofrimento e faça que em meio a essa pandemia possamos conhecer quem é o nosso Deus, possamos de fato crer que Ele existe, possamos de fato recobrar o sabor, o desejo, o gosto, o bom paladar para experimentar em nossa casa o dom da partilha da palavra, para que possamos, por meio das transmissões que são feitas hoje na igreja, participarmos da missa, fazemos a nossa comunhão espiritual. Nós precisamos voltar, de fato, a experimentar essa força, esse fogo, esse desejo na nossa comunhão fraterna na igreja doméstica, a qual Deus colocou a cada um de nós, para que, de fato, possamos fazer a experiência com o Senhor. E gostaria de trazer, dentro dessa perspectiva, esse anúncio. O anjo, ele anuncia que Maria seria a mãe do Salvador, a Theotokos, a mãe de Deus. Meus irmãos, dentro dessa perspectiva, ela não hesitou em nenhum momento, ela não duvidou em nenhum momento. Por quê? Porque a Virgem Santíssima tinha o sabor não só no paladar, mas também na alma, no coração. Por quê? Porque ela era conhecedora das Sagradas Escrituras, conhecedora da palavra de Deus, e ali ela sabia que Deus iria visitar os homens, que o Messias viria. Ela tinha um coração preparado, o dom de sabedoria, o dom do Espírito Santo, pleno nela, fez com que ela pudesse entender que quem estava ali era o Senhor, era o anjo. E o Senhor que estava ali sendo manifestado diante dela por meio do anjo, porque a palavra vai dizer, né, a teologia bíblica nos ensina que antes da encarnação do Verbo, quando o anjo aparecia, era como se fosse o próprio Deus ali aparecendo. Por isso que ela responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. Meus irmãos, uma pessoa que se deixa conduzir pelo dom de sabedoria, ela guia-se pela palavra de Deus. Guiar-se pela palavra de Deus é guiar-se pela obediência, é perseverar, é permanecer. Algo que Adão e Eva não fizeram. Deus havia liberado a palavra sobre eles, mas eles renunciaram à palavra de Deus, dando ouvido à palavra do demônio por meio da serpente, e houve uma ruptura. E agora, quando a Virgem Santíssima, pelo dom de sabedoria, ela fala: faça-se-me segundo a tua palavra, ou seja, ela está recuperando aquilo também que foi destruído lá no Gênesis. Que Deus havia liberado a palavra sobre o homem renunciou, e agora a Virgem Santíssima falou: a partir de agora, tudo que for dito, a partir de agora, tudo será conforme a tua palavra que vai direcionar, a tua ordem que vai direcionar, porque eu irei obedecer. Porque a Virgem Santíssima obedeceu, porque a Virgem Santíssima acolheu, porque a Virgem Santíssima de fato viveu toda essa realidade, porque deixou-se conduzir pelo dom maravilhoso da sabedoria. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa nesse novenário, que você possa nessa partilha clamar a Deus o auxílio do dom de sabedoria, para que verdadeiramente você possa se deixar guiar e conduzir por Deus, porque a Virgem Santíssima ouviu do anjo Gabriel apenas um relato: a sua parenta Isabel está grávida, ela está no 6º mês, aquela que é tida como estéril, para que tu possas crer, ó bem-aventurada Virgem Maria, que para Deus nenhuma coisa é impossível. O anjo não disse: Virgem Santíssima, vai na casa de Isabel, apenas ele disse. Mas a Virgem Santíssima, se deixando conduzir pelo dom de sabedoria, o sabor do céu, ela tinha um céu dentro de si,
ela viu que precisava ir ao encontro de quem precisava da sua ajuda. Porque a palavra vai dizer em Lucas capítulo 1, versículo 15, o anjo dissera ao sacerdote Zacarias: esse menino será cheio do Espírito Santo ainda no ventre. Então Maria, quando ela visita a casa de Zacarias, saúde Isabel, é justamente para que esse oráculo maravilhoso, liberado sobre a vida de João Batista, pudesse ser cumprido. E por que foi cumprido? Porque a Virgem Santíssima era guiada pelo Espírito Santo, guiada pela sabedoria que vem de Deus. E quando nós nos deixamos guiar por essa sabedoria, que maravilha! Nós não só nos ajudamos, como também ajudamos inúmeras pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam aprofundar ainda mais no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento dos dons do Espírito Santo, de forma especial nessa partilha o dom de sabedoria, e que você possa aprofundar diante das iluminações que foram dadas aqui. Agora é você na sua casa, pesquisando, indo no Catecismo da Igreja Católica, indo em outros livros que você possa ter em mãos, para que você possa, de fato, eu quero me aprofundar nessa sabedoria e eu quero me deixar conduzir pela sabedoria, que é o sabor que vem do céu. O mundo precisa ser permeado de pessoas que têm o sabor que vem do céu. Aí a sua vida azeda, essa cara carrancuda, essa tristeza, essa raiva vai embora e você vai começar a nutrir a alegria, a paz, a tranquilidade. Mesmo quando você olhar para a sua despensa e não vê nada, mesmo quando você olhar para a sua mesa cheia de contas para pagar e você não sabe de onde tirar, mas você vai buscar de Deus a sabedoria para que Ele te dê a criatividade, para que Ele te dê ali a visão necessária para que você possa corresponder a tudo aquilo que Ele já deseja realizar na sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham um dia abençoado, um encontro maravilhoso, e que você possa também estar ligado em outras formações e outras colocações que serão colocadas à tua disposição nesse novenário maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acabou de participar do momento de meditação. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar.
está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar o Espírito